Boa tarde, boa tarde. Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Já chamar o Fernando Paraíso aqui para se juntar aqui à frente, contar um pouco dos desafios, do que aprendeu, né, Fernando? E agradecer todo mundo, né? Tem vários outros clientes aqui presentes também, agradecer vocês. Para, na hora do networking, a gente dividir, a gente partilhar, né? Estamos trazendo o Fer aqui para contar um desses cases, mas depois, no nosso momento de bate-papo, vamos aproveitar também para tirar mais dúvidas, que a gente viu aqui na programação, né? Tem uns 30, 40 minutos ali de dúvida, vai ser pouco, porque estou vendo que está fervilhando aqui para a gente bater papo hoje. Fer, obrigado por estar presente. A gente conversou bastante umas 3 semanas atrás, né? Obrigado por estar aqui com a gente para partilhar essa história tão bacana que vocês construíram. Poxa, obrigado você. Tá, passador? Já está aqui na mão. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Fernando Paraíso, sou coordenador de inovação e sustentabilidade na Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo. Primeiro quero agradecer a Scaffold pela oportunidade da gente poder compartilhar esse case. A gente já é parceiro da Scaffold desde 2020. Foi bem naquela época, né, da pandemia, onde todas as empresas tiveram que se reinventar, e desde então a gente está em conjunto porque, assim, inovação é algo que a gente está trabalhando constantemente, né? E a gente viu inicialmente a Scaffold como uma solução para um problema que a gente teve lá na instituição, e desde então virou uma parceira aí para outras iniciativas que a gente tem na Câmara. Então agradecer a parceria e contar um pouquinho, né, de como a gente acabou estendendo um pouco esse braço aí da parte da plataforma em si para projetos que a Câmara faz. Mas antes da gente entrar no case em si, eu acho que é legal só dar um contexto aí para todo mundo o que é a Câmara Brasil-Alemanha, né? Por que a gente está aqui hoje, como, enfim, esse case surgiu. Mas, bom, Câmara Brasil-Alemanha é uma associação de empresas ligada ao governo alemão. Então, hoje a gente faz parte do AHK, que é uma câmara fora da Alemanha. Só para dar um contexto, né, de organização, a AHK ela faz parte da DIHK, que é a Confederação Alemã de Câmaras Espalhadas pelo Mundo. Dentro da Alemanha nós temos as IHKs, que são as câmaras internas, e as AHKs, que são as câmaras externas. E qual é o papel de uma AHK? É fomentar o comércio bilateral e atender as empresas alemãs que estão naquele país. Então, no nosso caso, hoje a gente acaba trabalhando principalmente com as empresas alemãs que estão aqui no Brasil. Dentro do nosso quadro associativo, hoje a gente conta com 800 empresas, 80% delas são alemãs, e eu faço parte da área de inovação e sustentabilidade da Câmara. E foi legal quando o Fernando estava falando no início, que a gente viu, né, que a questão da inovação hoje realmente é um gap para o nosso desenvolvimento como país. E lá atrás, em 2012, não tinha uma área de inovação e sustentabilidade na Câmara. Essa área ela surgiu por conta de um grupo de diretores que frequentava a Câmara e falou, poxa, inovação é um tema estratégico, é um diferencial competitivo, a gente tem que ter um ambiente aqui para trocar essas práticas, conseguir debater os nossos projetos. Então, em 2012, foi criada essa área de inovação. Inicialmente era uma área de inovação e tecnologia e passou a ser chamada uma área de inovação e sustentabilidade por conta da estratégia alemã de trabalhar a transição verde e digital. Então, é um tema bem estratégico hoje na nossa instituição. E dentro da Câmara, a gente é responsável por executar projetos para essas empresas. Então, os associados como Siemens, BASF, Mercedes procuram a Câmara, normalmente com algumas demandas, para a gente conseguir cooperar pelo poder de conexão que a gente tem, né, para desenvolver projetos em conjuntos. Aqui, então, só alguns números, né, desses pouco mais de 10 anos de história que a gente tem na área de inovação. A gente já conseguiu acelerar mais de 100 projetos. Isso consiste em desafios corporativos que as empresas lançam. A gente consegue conectar com o startup e atuar diretamente na parte do desenvolvimento, da aceleração desses projetos. Hoje a gente, pelo poder de mobilização de ecossistemas, a gente já tem mais de 1.000 startups avaliadas no nosso diretório. E com isso a gente consegue apoiar essas empresas na identificação de, poxa, eu estou com um desafio na parte de digitalização de um processo produtivo. Poxa, aqui a gente já tem algumas startups que passaram pelo nosso crivo, vamos fazer essa conexão, ver se a gente consegue desenvolver projeto em conjunto. Um outro número interessante, por conta, né, da conexão que a Câmara tem com o governo alemão, a gente tem acesso a alguns editais para
auxiliar as empresas na conexão de parcerias público-privada. Então, às vezes, tem empresas que estão aqui querendo desenvolver projetos. O KfW, que seria como se fosse o BNDES aqui do Brasil, lança algum edital, a gente apresenta para os associados. Tem essa possibilidade aqui, essa PPP disponível. Tem ideia de projeto? Será que a gente pode ajudar em algo? Então, fazer essa facilitação também e o acesso a incentivos aí para as empresas. E um reconhecimento que a gente gosta bastante, nos últimos 5 anos, a 100 Open Startups, eles fazem aquele ranking para as empresas mais inovadoras do Brasil, as startups mais inovadoras, e eles lançaram um de ecossistema. E a Câmara está aí, por 5 anos consecutivos, entre os top 10 ecossistemas de inovação do Brasil. Então, para a gente, um número muito relevante, e ali só como é que a gente é medido, né, como a gente é avaliado nesse ranking, é pelo número de conexões que a gente consegue promover entre startups e empresas. Então, ao longo dessa jornada, a gente já conseguiu aí viabilizar mais de 3.500 oportunidades de negócio entre esses dois atores. Opa! Dá um oi aí para o pessoal do online. Bom, pessoal, e motivo agora que eu estou aqui, acho que é para trazer um case de um projeto nosso que a Scaffold, ela entrou nos últimos anos e desde então a gente tem trabalhado bastante dentro dessa frente, que é esse case da incubadora. Essa é uma iniciativa que a gente fez ao longo dos últimos anos junto com o pessoal da Mercedes-Benz. E o que é esse projeto? É um programa de intraempreendedorismo. É um programa que ele tem como objetivo a gente preparar os funcionários da empresa para executar projetos com a mentalidade de uma startup e conseguir tornar essas ideias algo tangível, de uma maneira simples. A gente gosta de falar que a inovação também vem de dentro. Então, aqui é um pouco das nossas diretrizes, né, para trabalhar esse case junto com a empresa. Por que uma empresa é interessante ela trabalhar com um case de intraempreendedorismo? Primeiro, acho que talvez um dos principais fatores é o engajamento e sentimento de pertencimento dos colaboradores. Quem melhor que está todo dia na empresa, vivendo as situações, resolvendo os problemas, para saber o que pode ser feito dentro disso. Então, a gente fala que talvez hoje um dos grandes ativos depois do cliente, ou talvez na mesma linha, são os colaboradores que a gente tem na nossa empresa. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente vê que tem uma quantidade enorme de competências, que se a gente souber combinar isso, a gente consegue tirar grandes resultados. Bom, ponto 2 eu já dei um spoiler, né? Então, ter um maior aproveitamento dessas competências. Ponto 3, um programa como esse a gente consegue começar realmente a pôr em prática a cultura de inovação. E esse aqui acho que é um dos grandes desafios que a gente vê nas empresas, porque a gente já viu cases de empresas que falam, eu tenho uma caixa de ideias, eu tenho alguma iniciativa interna para encontrar soluções para os meus desafios. O meu diretor ele tem uma frase que às vezes eu repito, né, quando eu tenho essas oportunidades, que é inovação sem gestão é bagunça. Então, eu acho que nesse caso fica mais claro ainda da importância da gente ter um processo bem estruturado para quando vai trabalhar um case como esse. Tem a questão da gente conseguir encontrar novos diferenciais competitivos para produtos ou processo. E, por fim, a gente conseguir promover sinergia entre diferentes áreas de conhecimento da empresa. Bom, entrando aqui um pouco, né, tudo que a gente consegue trabalhar também na parte um pouco mais intrínseca aqui dessa iniciativa. Questão de inspiração, então a gente começar a realmente fazer com que os colaboradores eles sintam mais parte da empresa e tomem iniciativa de querer realmente resolver alguns desafios. Questão de suporte, então a gente conseguir ter esse trabalho entre os colaboradores, entre o time que está dentro dessa iniciativa, um contribuindo com o outro, com base na sua área de competência. Interação, eu vou mostrar aqui um pouco do passo a passo do programa, mas é promover também contatos que no dia a dia não aconteceriam se não tivesse uma estrutura dessa. Muitas vezes a gente dificilmente tem uma interação com a pessoa que está no marketing, com alguém que está ali no chão de fábrica, e por meio da forma como a gente formatou esse programa, a gente conseguiu viabilizar isso. Empatia e engajamento. A partir desse momento, eu acho que
a gente começa a olhar para a dor do próximo, trazer nossa ideia, entender a ideia do outro e aí conseguir ter essa empatia. E o engajamento é a visibilidade que o programa ele pode oferecer para a gente conseguir despertar esse empreendedor intraempreendedor dentro das pessoas. Bom, entrando na parte prática, né? Como é que funciona a estruturação de um programa desse tipo? E acho que aqui é legal porque isso não é um modelo a ser seguido. Ele pode ser muito adaptável de acordo com o tamanho da empresa, com os objetivos dela, mas é um caminho que funcionou bem quando a gente trabalhou esse case com a Mercedes. Setup, definição dos desafios e diretrizes do programa. Essa parte inicial é muito importante que a gente tenha um alinhamento tanto do time do projeto que está puxando isso. No caso, a gente começou esse projeto com a equipe de tecnologia e teve também envolvimento do CEO, na época, que era o Philipp Schimmer. Ele fazia parte, né, da diretoria da Câmara. Então, a gente, assim, diria que o primeiro ponto essencial para a gente ter o sucesso de um programa como esse é uma liderança engajada. Então, ter um CEO, ter o diretor ali que vai puxar o assunto e vai realmente passar essa importância para os outros diretores, para toda a empresa, para que a gente consiga ter o impacto e que a gente consiga trabalhar a cultura de inovação como um todo. A partir daqui também é importante que a gente defina alguns desafios. Então, o que a gente quer receber de ideia? O que a gente quer resolver na nossa empresa? Então, ter esse alinhamento estratégico também é muito importante. Ter depois, isso aqui é só uma etapa que é como a gente faz um kick-off, né? Uma apresentação de como vai ser a dinâmica do programa, para que a partir daí a gente inicie a fase de inscrições e os colaboradores passem a colocar suas ideias numa plataforma de gestão que a gente tem aqui do programa. Aqui é uma fase mais de mão na massa mesmo, então aqui a gente já começa a envolver a parte de comunicação interna da empresa e sem brincadeira. A primeira edição que a gente fez foi um desafio muito grande de conseguir mobilizar, porque a empresa ela não está acostumada, né, com essa cultura no primeiro momento. Então eu lembro que estava eu, o time do projeto e algumas colegas da Mercedes panfletando lá no refeitório na hora do almoço, falando: você conhece a incubadora? Você tem alguma ideia para dentro da sua área de atuação? É um trabalho que, assim, a pessoa falou: não, mas o meu colega tem. Ah, então troca aqui para ele, entrega esse panfleto para ele. Então foi um trabalho muito de, assim, formiguinha mesmo, a gente ir explicando para as pessoas, para o programa começar a se tornar conhecido, a gente começar a receber as ideias e a partir dali as inscrições também. E aqui é interessante, né? Como é que a gente começa também a trabalhar um pouco essa questão da cultura e desse intercâmbio? A gente começa a receber algumas inscrições e começa a ver, opa, tem uma ideia aqui que está muito correlacionada com uma outra ideia. Por que vocês não conversam? Então a gente faz essa conexão entre as áreas, sua ideia é boa, conversa muito com a ideia desse aqui, vamos fazer uma aproximação? E ali a gente já começa a ter uma interação de pessoas que, poxa, talvez esteja desenvolvendo 3 projetos ao mesmo tempo, com a mesma finalidade, por que não se juntar e fazer tudo de uma forma só? Mas, de novo, ter a gestão ali. Então, a gente tinha uma plataforma onde a gente conseguia analisar esses projetos e conseguir promover essa conexão entre eles. Maravilha. Fechamos o período de inscrições, recebemos as ideias. Agora a gente vai para uma fase de envolver mais a empresa. Porque tem gente que às vezes não tem ideia ou às vezes no dia a dia não consegue se envolver, mas quer participar. Fala, poxa, eu acho que tem coisas realmente que são mais prioritárias que outras. E a partir dali a gente vai para uma fase de votação online. E aqui é legal porque a gente cria um painel de projetos e as pessoas começam a votar. Fala, poxa, essa ideia aqui tá muito legal. E vários níveis, não é que é um cargo, né, de diretor, ele pode votar e a pessoa que está no chão de fábrica não. O objetivo do programa é a gente trabalhar a cultura, o engajamento de todos os colaboradores. Então aqui todo mundo da empresa vota, todo mundo participa e é muito legal, porque a gente vai criando a partir dali um ranking das ideias. Bom, depois disso a gente acaba tendo um ranking, né, das melhores ideias e a partir daí, legal, a gente seleciona algumas que vão passar por uma fase de aceleração. E o que é essa fase? Basicamente, assim, eu tenho uma ideia, mas eu preciso ter isso estruturado, eu preciso ter um embasamento para que essa ideia ela seja escolhida
que ela tenha destaque dentro da empresa. E é muito legal porque aqui a gente, então, passa a fazer uma capacitação, um desenvolvimento desses colaboradores para virarem intraempreendedores. Então, aqui é legal porque depois eu tenho uma imagem para mostrar, mas aqui a gente já começa a trabalhar com a plataforma da Scaffold. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui acabam utilizando a plataforma, às vezes, como onboarding, como parte de alguma capacitação interna da empresa. E isso aqui a gente usou para um projeto. Então, tem um módulo que chama Subempresa, se eu não estou enganado, que a gente consegue, às vezes, poxa, eu quero fazer um programa de intra aqui na minha empresa. Eu já sou cliente Scaffold. Como é que será? Será que consigo criar um ambiente paralelo para isso? Então, aqui é uma possibilidade muito legal que a gente conseguiu, compartilhando com eles nessa necessidade de criar para esse programa. E, bom, aqui eu vou depois falar um pouco mais da etapa de aceleração, mas é a parte da gente desenvolver e amadurecer as ideias dos colaboradores. Depois que a gente passa por essa etapa de aceleração, estou com um plano de negócios da minha ideia, estou com ela bem estruturada, chega um momento decisivo no programa, que aqui eu imagino que alguns já devem ter assistido aquele programa Shark Tank. Aqui é onde eles vão para o túnel dos tubarões, só que no caso os tubarões são os diretores da empresa e o CEO. Então aqui eles já vão preparados na aceleração, eles recebem todo um suporte para entender como fazer um pitch, entender quais são as informações mais relevantes da ideia para apresentar e fazem essa apresentação no auditório que eles têm lá na empresa. E é muito bacana, porque aqui a gente começa a entrar num lado que eu, pelo menos, assim, quando me contaram, eu achei incrível, que foi a questão de... Teve um intraempreendedor que ele faz parte lá do chão de fábrica. E ele foi lá, estava apresentando para o CEO, e no final ele falou, poxa, eu acho que, para mim, esse momento foi muito especial, porque pensa, às vezes, que é uma pessoa que ela tem o dia dela já meio padrão, assim, sabe? Ela chega, bate o cartão, vai executar aquela função ali e acabou. Aqui ele teve a chance de colocar uma ideia que ele já estava há muito tempo na empresa, só que não tinha um espaço para isso. Então é um momento que a gente começa a ver que o programa ele consegue ser transformador para algumas pessoas, né? Então acho que esse é só um exemplo, mas tiveram outros vários que a gente teve de pessoas que se engajaram, conseguiram colocar ideias aí em exposição. E após o Shark Tank, tem um momento, né, que nem a gente faz, que nem os tubarões investem nas startups. Aqui tem os diretores que eles apadrinham as ideias dos colaboradores. Então, com isso, a gente tem o buy-in de alguns diretores que falam, poxa, esse projeto eu acho que tem potencial, ele vai representar talvez uma economia interessante, é um projeto que pode ser relevante aqui para a nossa instituição, e vão aí então para uma fase de MVP, que aí MVP, para quem não está familiarizado, é o produto mínimo viável, né? É o que eu posso fazer sem utilizar um recurso absurdo, é o mínimo que eu consigo ter para tornar aquela ideia tangível. E aqui é muito legal porque a gente vê que essa mobilização entre áreas faz com que as pessoas, com pouco, consigam já demonstrar algum resultado. Então, por exemplo, uma ideia que surgiu em uma dessas edições. Eu queria desenvolver um chatbot para interagir com os nossos clientes. Legal. Tem várias empresas que fazem chatbots, só que isso envolve um conhecimento de programação diferente. Eu tenho que contratar talvez uma consultoria para entender a jornada. Só que aqui não. Aqui a gente fala, poxa, no time eu tenho uma pessoa que entende da jornada do cliente. Tem uma pessoa de TI que tem o conhecimento back-end para programar isso. Tem uma pessoa que fala, poxa, eu consigo colocar isso em alguns canais. Então, unindo as pontas aqui da empresa, a gente consegue ter uma solução, às vezes, para colocar para rodar, ver os resultados e, a partir dali, a gente já conseguir ter que está aqui, né, o mínimo produto viável, para já ter alguns resultados e falar, poxa, isso aqui é um projeto que vale a gente investir, vamos aprofundar e vamos investir mais nessa ideia. E aí, por fim, depois disso, a gente tem o nosso fechamento, que é o Demo Day, onde a seleção desses melhores projetos vão para uma segunda etapa, que aí realmente vai ter uma continuidade, e aí sai da nossa incubadora
e vira aí algo na empresa. Então, são etapas aí que a gente vai cumprindo, né, dentro desse programa de Intra, para ir realmente amadurecendo e trabalhando diferentes frentes a cultura de inovação. Aqui é só um detalhamento um pouco maior sobre as trilhas, né, que a gente oferece para os intraempreendedores. Então, aqui a gente tem a questão que é um esquenta, que a gente fala sobre startups, empreendedorismo. Então, uma dinâmica para explicar para eles toda a dinâmica de uma startup, toda a dificuldade, às vezes, que é a vida de um empreendedor para conseguir vender seu peixe, conseguir tirar a sua ideia do papel. E aqui a gente trabalha muito um lado de, principalmente pessoal, porque às vezes quando a gente tem uma ideia, a gente é muito apegado a ela. E nem sempre essa ideia vai ser escolhida, vai ser bem recebida, e a gente tem que estar preparado para ouvir e entender o que o nosso cliente quer. Bom, a partir daqui a gente já começa a entrar numa trilha mais prática, então a gente começa a falar sobre modelagem de negócios, imersão no problema, imersão no cliente, estruturando a solução, storytelling e pitch. Então é muito uma fase aqui que a gente tem algumas mentorias, a gente chama especialistas que fazem parte da nossa rede da Câmara para trabalhar com esses intraempreendedores. E aqui é legal também porque a gente começa a envolver outras pessoas da empresa. No caso da Mercedes, poxa, tem especialistas em várias áreas. E essas pessoas, elas talvez não tenham uma ideia, mas elas têm muito conhecimento para ajudar esses intraempreendedores. Então, uma outra forma também da gente buscar pessoas estratégicas aí com conhecimento na empresa para ajudar os intraempreendedores também nessa etapa. Aqui é só algumas ferramentas, né, que a gente usa nessa etapa. Então, tem o kickoff para a gente entender como é que está o andamento dos projetos, um café para ter uma troca entre os intraempreendedores, oficina, que aí realmente é uma sessão hands-on, e as mentorias em si. Aqui é só um print, que eu achei legal trazer, mas da plataforma da Scaffold, com a cara aqui, com a identidade da incubadora, e que é por onde a gente também faz uma parte do programa para capacitar os intraempreendedores. Aqui é só uma caixa de ideias que a gente entrega para eles, com as metodologias, algo um pouco mais físico, para a gente não ficar só no digital. E aqui seriam as atividades de incubação, né? Então, configuração de projetos, desenvolvimento de projetos, é muito a gente começar a transformar aquela ideia em algo tangível e ter algo realmente para a gente apresentar no Demo Day. Pré-requisitos, né? Como falei, isso é um modelo. Cada empresa entende quais são os pontos que ela quer trabalhar, mas aí esses foram os que a gente acabou escolhendo ao longo desse programa. Então, a gente criou equipes de 3 a 5 integrantes e a gente focou muito na parte multidisciplinar, para a gente não ficar focado, digamos assim, às vezes pessoas da mesma área, com proximidade, porque a intenção realmente era tirar o pessoal da zona de conforto, falar, você tem uma ideia? Legal, mas você não vai fazer com aquela pessoa que é da sua área correlata. Vai lá no chão de fábrica, conta a sua ideia para outras pessoas, encontra alguém que possa ter esse conhecimento e essa mesma vontade, que é muitas vezes o que o empreendedor acaba fazendo, né? Ele tem uma ideia, ele começa a contar isso para algumas pessoas e buscar pessoas-chave que podem complementar isso. Outro ponto importante aqui, que é a anuência dos superiores, né? Então, aí que entra de novo a importância da liderança, nesse caso de dar o espaço para esse intraempreendedor, dentro da agenda semanal dele, conseguir trabalhar essas ideias. Então, a gente pede para que no início disponibilize cerca de 4 horas e numa fase mais avançada até 8 para ele conseguir trabalhar esse projeto, porque aqui eu acho que é um momento que é importante falar, porque às vezes a gente sabe que pode ter uma resistência de um gestor ou outro, mas a liderança está comprada com o programa. E aqui é importante falar que o programa não é só para ver se a pessoa vai ter uma ideia legal, não. É para resolver problemas da empresa. Então, quando começa, tem muita clareza sobre isso. Vamos dar esse espaço, porque essa pessoa pode trazer uma solução aqui para a gente que a gente não está vendo ainda. Então, é muito ter essa visão também de, nosso colaborador ele também faz parte aqui do time de solução, ele pode trazer uma solução que ninguém encontrou ainda, vamos incentivar, vamos dar esse espaço para ele. E
Bom, aqui é mais a linha do tempo, né? Quanto tempo dura um programa desse tipo? E hoje a gente trabalha com um programa de cerca de 6 meses. Então, é um tempo aí médio, né, de duração, se a gente for pensar, mas para a gente ter toda essa etapa de alinhamento estratégico, a gente conseguir também trabalhar a parte de desenvolvimento de ideias, desenvolvimento desses colaboradores e ter depois o desenvolvimento desse MVP em si, é o tempo mínimo que a gente recomenda. E aqui são só alguns números que a gente teve ao longo da última edição. Então, a gente trabalhou com 4 desafios, recebemos 73 ideias, 21 foram aceleradas, tivemos 83 intraempreendedores desenvolvidos, mais de 100 horas aí de mentoria e aceleração, e no final 5 projetos pós-Demo Day foram apadrinhados. Então é isso, esse era o case que queria compartilhar com vocês, é um case que a gente tem muito carinho. A gente já fez esse projeto com outras empresas na Câmara também, mas com a Mercedes foi um case mais robusto, então acho que fica também o nosso agradecimento a esse parceiro nosso que acreditou no projeto. E é isso. Obrigado, pessoal.